Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para que você deixe o seu like, comente aqui embaixo o vídeo, também se inscreva no canal e o mais importante, ative as notificações, porque toda vez que você ativa as notificações, não só do vídeo, mas também do canal, ao publicarmos um vídeo novo, sempre você recebe primeiro. Então, ative as notificações para que você possa receber sempre o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito propício a essa época que estamos vivendo, que são as eleições. Não é? Eu queria falar um pouquinho sobre a questão das eleições com vocês hoje aqui no canal, porque a gente tem observado intolerâncias por todo lado, não é? Nós temos aí intolerâncias religiosas, intolerâncias de gênero, nós temos as intolerâncias com o rico com o pobre, com o negro com o branco, e nós temos também as intolerâncias políticas, não é? Hoje nós não temos muito a possibilidade de ser deste ou daquele partido, ou nos identificarmos com esse ou com aquele político. Se eu tenho algo contra a um determinado político que, porventura, um amigo, um parente seu tem proximidade, eu acabo automaticamente me tornando inimigo, eu acabo sendo do mal, eu acabo sendo algo não afetivo, algo não tão bem-vindo próximo dessa pessoa. Por quê? Porque a política hoje ela ganhou um ar que promove algo não tão especial, não tão bacana nas pessoas. Não é? Essa intolerância que a política vem criando não tem feito bem ao nosso país. Não é? Haja vista essa polarização que está entre um ou outro partido, o azul e o vermelho, enfim. O que a gente tem observado, de modo geral, é que isso não vem fazendo mal para o nosso país e não vem fazendo mal para as nossas relações. Não é? Quantas vezes nós nos vemos olhando o feed do Facebook ou de qualquer outra rede social e lá a gente observa e pensa, nossa, esse meu amigo está apoiando esse candidato, nossa, isso está acontecendo, nossa, como está colocando a mão no fogo por ele, enfim. As relações vêm sendo deturpadas em razão da política. E em um ambiente como esse, em um momento como esse, merece a nossa reflexão. O que eu queria falar para vocês é que é muito complicado, e nós já conversamos isso inclusive em um dos vídeos aqui do canal, que o start da consciência não é de uma hora para outra, não é? Nós não nos tornamos conscientes a respeito de alguma coisa de uma hora para outra. E o mesmo acontece quando nós discutimos as questões ligadas à opinião que nós temos, não é? A opinião que nós temos a respeito das coisas. Se eu tenho determinada opinião a respeito de política, de religião, eu tenho de futebol, eu não consigo mudar isso de uma hora para outra, né? Eu não consigo fazer com que as pessoas pensem igual a mim de uma hora para outra. E isso tem muito ligação quando a gente estuda um pouco da questão de sociologia, de um pouco de antropologia. E aí eu me recordei, fazendo uma reflexão sobre isso, com as minhas aulas de antropologia lá, de sociologia lá da faculdade, não é? Que nós temos algumas coisas que são intrínsecas dentro da gente, não é? Algumas questões que vieram da nossa formação. E quando essas questões que vieram da nossa formação são colocadas para fora, a partir das nossas opiniões, das nossas atitudes, quando nos tornamos adultos, as coisas não são tão simples assim. A gente não consegue transformar essas coisas ou mudar de opinião, ou mudar as nossas atitudes com um estalar de dedos, ou porque outro disse que tem que ser assim. É complicado isso. E hoje, infelizmente, nós temos observado que as pessoas têm gritado por isso, não é? Sem entender o processo de construção das pessoas. Então, quando nós éramos crianças, nós éramos pequenos, na nossa casa, no convívio com a nossa família, seja você criado junto dos seus pais ou dos seus avós, ou seja como for, quando você foi crescendo, você foi recebendo ali influências das pessoas que estavam ao seu redor. Estas influências foram meio que intrínsecas no seu DNA, usando aí uma linguagem e uma liberdade poética para poder tentar conversar com vocês.
Essa liberdade, essas informações foram meio que intrínsecas, foram meio que colocadas, foram meio que absorvidas pelo DNA da gente. Então, o time de futebol, não é, que a gente jogava ali com o pai, com a família, com os tios, com o vô, a política, porque política é tudo. A gente vive fazendo política desde o dia que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Política é política, não é? É o ato de você partilhar, de você conversar, de você praticar política. Então, as decisões, as opiniões, o que a gente viu, o que a nossa família viveu, quem a nossa família levou como inspiração, isso também vai sendo colocado no nosso DNA. A questão religiosa, não é? Desde pequeno a gente recebe ali a bênção, o batizado, a forma como a gente é criado. Enfim, isso tudo são questões que ficam dentro da gente. E isso criam em nós como se fosse o nosso DNA, que nós externamos quando estamos mais adultos. Não há como gritar para que isso saia da gente de uma hora para outra. Aí você pensa, mas Fabrício, como é que a gente consegue fazer com que as pessoas mudem? No exercício da reflexão. É aí que a gente precisa entender. A gente precisa pensar. A gente precisa praticar o exercício de evoluir, de pensar diferente, de crescer. Não é? Eu não vou lá bater na cara de alguém, ou vou pegar o dedo e vou colocar na frente e falar assim, você vai ter que mudar. Isso não vai acontecer. Isso a gente não vai conseguir mudar as pessoas. Mas a gente criando condições de refletir sobre os determinados assuntos, sobre a evolução do mundo, a gente vai aos pouquinhos transformando esse nosso DNA. Aos pouquinhos a gente vai absorvendo conteúdos novos. Aos pouquinhos a gente vai construindo algo que vai gerar pessoas que têm condições de pensar de forma diferente, que vão propagar no futuro esse pensamento. Esse pensamento vai criar condições de chegar a outras pessoas. Essas pessoas vão influenciar outras pessoas, que vão criar seus filhos de outro modo, e assim a gente vai construir culturas, vai construir gerações que são um pouco diferentes e melhores do que hoje. Não é? Então, assim, as coisas não mudam. Então a gente precisa entender a história das pessoas, a gente precisa entender o processo de formação das pessoas, não é? Para que as coisas mudem, para que o mundo mude, para que a gente tenha essa questão, não é? Então, quando alguém dá uma facada em alguém, ou quando alguém, não a questão da facada, mas a questão da intolerância a respeito de que você tem uma determinada informação chegando e você bate nessa informação porque você não admite aquilo, ou porque você tem ali questões que te defrontam, colocam em confronto com alguma ideia, com uma ideologia, com alguma coisa. Quando isso acontece, a gente precisa entender, não é? A gente precisa entender a história, as histórias envolvidas ali, para que a gente possa usar isso como um exemplo, para que isso possa servir no processo de construção de um futuro melhor, de um país melhor, de uma civilização melhor, de um planeta melhor, um futuro melhor para as nossas crianças e para as pessoas que vão vir aí para frente. Então, a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, o processo de construção das pessoas, para que depois a gente possa julgá-las ou colocá-las em xeque a ponto de dizer que elas não servem, que elas não pensam, que elas não evoluem. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, cada um tem o seu modo, cada um foi criado de um modo, cada um tem as suas influências, e isso tudo faz parte do convívio, do processo. Afinal de contas, nós não somos máquinas, nós não somos programados por computadores, né? Nós temos aí uma questão de universo que nos ronda, que nos cercam, que nos construiu, e isso tudo tem que ser levado em conta. Não é? Se você compartilha dessa reflexão, se você gosta, se você também quer comentar a respeito disso, se você tem uma opinião diferente da minha, você comente aqui no vídeo, deixe o seu like, ative as notificações, porque toda semana a gente sempre conversa um tema diferente aqui no Não Só Informação e Opinião, e eu espero por você na próxima semana em mais um vídeo aqui do canal. Até!